Olá, graça e paz. Então, nessa aula a gente vai continuar o assunto propósito eterno, sendo nessa aula a parte 3, ok? Então você pode estar, no caso, se você acessou esse vídeo, então saiba que existem 2 vídeos anteriores. Essa é a terceira parte. E nesse vídeo a gente vai estar continuando e falando sobre propósito eterno e a queda, ok? Então a queda, como nós vimos no primeiro vídeo, a queda interrompe temporariamente o propósito eterno de Deus. Lá o Gênesis 3, quando o homem peca, de forma temporária, o homem frustra o plano de Deus. Então entra em ação o plano eterno, não mais propósito eterno, mas o plano eterno que visa reposicionar o homem dentro do propósito, ok? Esse é um assunto que a gente já falou bastante no primeiro vídeo e eu creio que se você não acessou e acessar, você vai ter um entendimento mais claro sobre isso. E a gente vai estar então continuando falando sobre propósito eterno e a queda. Então, Deus, por ser todo-poderoso, Deus por ser presciente, onisciente, então Deus poderia cumprir seu propósito sem o homem. Mas a gente também estudou que no princípio, no tempo eterno, Deus já gerou no seu coração esse anseio de ser um pai. Então Deus sempre quer compartilhar e tem vida e quer compartilhar essa vida. Essa é uma característica de Deus, ser generoso e ser doador. Então Deus escolheu não cumprir propósitos somente ele sozinho, mas envolver o homem nesse propósito. Ok? Na queda, o homem perde sua posição. Então, em Gênesis 3, ali, o homem perde sua posição, o homem perde a sua condição e a natureza original do seu trabalho. Então, agora o homem não mais cultiva e guarda. Como a gente viu lá na primeira aula, introdução ao nosso curso Cosmovisão, agora o homem não exerce mais essa função de cultivar e guardar. Você vê em grande escala o homem explorando a criação, não mais cultivando e não mais guardando, mas sim explorando. Agora o homem se relaciona com a criação de modo exploratório, consumista. Mas o propósito eterno de Deus era que o homem guardasse e cultivasse. Porém a queda faz com que o homem perde esse ofício, esse seu trabalho. Então Adão traz sobre toda a sua descendência consequências que estão aí até hoje. Então, por causa daquela queda de Gênesis 3, Adão trouxe sobre a descendência dele consequências que a gente vê até hoje, que está de forma bem clara na Bíblia, lá em Romanos capítulo 5, no verso 14, lá em 1 Coríntios 15, no verso 22, vai falar sobre essas consequências, ok? E eu quero pontuá-los com você nesse momento, essas consequências. Então, primeira consequência, Gênesis capítulo 3, no verso 9, Deus vai até o jardim e procura um homem. O homem estava escondido e Deus pergunta, onde estás? Essa é a primeira consequência. O homem perde a sua posição correta, ok? Então este homem foi criado para ser filho. Sua criação é resultado do desejo paternal de Deus. A gente viu isso no vídeo anterior. Adão nunca teve o tipo de vida que Deus tem, mas era a intenção do Deus Pai torná-lo igual a Ele através da obediência. Então Deus, à medida que ia se relacionando com Adão, e Adão ia obedecendo, Deus iria tornando Adão idêntico a ele, ok? Adão ia partilhar da mesma vida de Deus. Então, a primeira consequência do pecado do homem é que o homem perde sua posição correta. E a segunda consequência, que é por causa do pecado do homem, por causa da sua desobediência, é que a terra começa a produzir agora espinhos e abrolhos. E aqui fala que a natureza não reconhece mais no homem a imagem do Criador.
Então, a partir do momento que a natureza não reconhece mais no homem a imagem do Criador, a natureza se rebela contra ele e começa a produzir espinhos e abrolhos. E a solução para esse pecado de Adão, a solução para essas consequências do pecado de Adão, está lá em Romanos 8:22, e fala que é a manifestação dos filhos de Deus que vai trazer uma solução para essa corrupção na terra, para este mundo caído, rebelde e que geme com dores de parto, que fala lá em Romanos 8:22, que a terra geme com dores de parto, ok? É a manifestação dos filhos de Deus, a imagem de Cristo Jesus. Então, a manifestação dos filhos de Deus, a imagem de Cristo Jesus, é a solução para esse mundo caído, ok? Então, a promessa era que da terra brotaria um rebento. Então, essa promessa está lá em Isaías, capítulo 11, no verso 1, e que daria o fim a este mundo de frutos de rebelião. Você pode ver isso lá em Hebreus, capítulo 6, no verso 8. Então, ele mesmo será um fruto aceitável e conduzirá outros a serem frutos da nova ordem. Mateus 7, 16 ao 20. Então, Jesus é o primeiro fruto dessa nova criação. E como fala em Isaías 11, 1, que ele que brotaria da terra um renovo. Então, de uma terra seca, de uma terra sem vida, de uma terra árida, brotaria um renovo, ou seja, uma nova criação. Então Jesus é esse renovo, e depois ele conduziria outros a serem frutos dessa nova ordem, ok? Mas tudo começa com Jesus. A promessa é que o Messias restauraria a ordem caída, a criação caída, ok? Então agora a gente vai ver o que essa queda do homem resultou. O trabalho do homem caído. Então, o sentido de trabalho do homem adâmico tinha a ver com uma administração do jardim. Então, Adão, antes da queda, ele administrava o jardim e governava, dominava, do que efetivamente um trabalho pelo esforço. Então, no princípio, Adão cultivava, guardava, administrava. Não é bem um trabalho com esforço, ok? O teor de Gênesis deixa claro que a terra foi feita para o homem e não o contrário. Então, no princípio, o homem não precisava lidar com a terra, suar para plantar e se cansar com a criação, porque o homem foi inserido num ambiente que já estava pronto. Então a terra foi criada para o homem e não o homem para a terra. Então note que no jardim do Éden a própria terra dava seus frutos. A terra dava seu fruto. Deus provia de uma forma sobrenatural o mantimento para Adão. Lá, você vê isso lá em Gênesis 1, no verso 30, e também no capítulo 2, no verso 6 e 9. E era, como eu já falei, era um processo sobrenatural que envolvia uma providência divina e não uma relação de força humana. Então, no princípio, era dessa forma. O homem administrava a criação. Então o homem já foi inserido num ambiente que estava pronto e a terra dava fruto de uma maneira sobrenatural, uma providência divina para o homem. Ok? Isso é que Jesus fala em Mateus capítulo 6, que o homem deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e todas essas coisas seriam providenciadas, que é mantimento, vestimenta. Então, se o homem buscar obedecer à vontade do Senhor, se o homem buscar satisfazer o seu intento, o seu desejo,
então Deus vai prover aquilo que o homem necessita. Então é disso que Jesus está falando lá em Mateus, capítulo 6. Agora em Gênesis 3, no verso 18, no verso 19, após a queda do homem, esse trabalho é para o seu sustento. Então, antes da queda, Deus provia o sustento para o homem. Após a queda, o homem tem que trabalhar para se sustentar. Não é mais uma providência divina, e sim o resultado de dores, esforços meramente humanos. Ok? Então, o veredito de Deus para o homem: até que tornes a terra. O homem ia ter que tirar do sustento da terra, do suor do seu rosto, até que ele tornasse a terra. Então esse veredito é o único final possível para esta ordem criada. Adão trabalharia a vida toda para sobreviver e no final não sobreviveria. Ou seja, ao pó ele retornaria. Em Jesus voltamos ao propósito de sermos eternos como Deus é. Jesus sim é que tem uma promessa de vida que atravessa as eras. Lá em João capítulo 6, no verso 68, você pode conferir isso. Ok? Então, para concluir esse tema de propósito eterno, vamos fazer agora um resumo, uma conclusão, para deixar bem claro esse tema para você. Então, o propósito eterno nos remete a um lugar, um homem e um ofício. Deus desejava inserir esse homem dentro da realidade comunitária construtiva da Trindade Santa. A gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores, ok? Então, o propósito eterno significa retornarmos à realidade do Jardim do Éden antes da queda. Vimos também que o homem foi chamado a ter em si a imagem de Deus, Romanos 8, versículo 29, e participar do trabalho do nosso Senhor. Então tudo termina nessa comunhão construtiva. Então esse é o propósito eterno, ok? A partir do momento que nós somos inseridos no relacionamento novamente com Deus Pai, Deus começa a gerar em nós uma transformação, a estabelecer a cultura do reino no nosso interior. E a partir daí começamos a nos mover e a expressar essa cultura. Isso é comunhão construtiva, ok? Então a palavra para comunhão que usamos é koinonia. Essa palavra no seu original nos remete a compartilhamento, companheirismo, contribuição. E todos esses sentidos falam da comunhão em um sentido construtivo e não estático, de onde vem o termo comunhão construtiva, ok? Então essa comunhão com Deus vai nos levar a expressar quem Deus é, a partilhar a cultura do reino. Então essa comunhão não visa somente o nosso bem-estar, mas essa comunhão é para que, a partir dela, nós expressamos a cultura do reino de Deus. Ok? Então esse é o propósito eterno. Então que Deus te abençoe e nos encontramos no próximo vídeo.